Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje na aula nós vamos conversar um pouquinho sobre enneagrama e perfil de personalidade relacionado aos nossos alunos dentro de um estúdio de Pilates. Então, de modo geral, vou explicar um pouquinho da minha vivência. Então, eu sou fisioterapeuta, já tenho quase 12 anos de formação. Desde quando eu me formei, eu trabalho com Pilates e eu sempre gostei muito desse relacionamento interpessoal que o fisioterapeuta tem, ou pessoas com pessoas têm, né? E a nossa profissão, sendo professor de Pilates, sendo fisioterapeuta, nós passamos muito tempo junto com o nosso paciente, com o nosso aluno. Então, de questão assim, um médico, por exemplo, vai lá, faz uma consulta, tchau, faz tratamento e tchau. O dentista também, ele vai, tem aquele contato, terminou o tratamento, tchau. O fisioterapeuta, por mais que a gente dê alta para os nossos pacientes, mas nós passamos muito tempo junto com eles. Então, uns 2, 3 vezes na semana a gente está vendo aquela pessoa, às vezes por anos, enfim. Então, eu precisei aprimorar um pouco mais meu relacionamento interpessoal com alunos barra pacientes. E nesse processo eu fiz alguns treinamentos de desenvolvimento pessoal, entre eles foi o Enneagrama, e eu achei uma ferramenta interessantíssima, porque a gente consegue mapear como aquele aluno vai se comportar ou vai deixar de se comportar, como abordar de uma forma diferente aquele aluno. Então fica ligado aí, porque a gente vai passar pelos 9 tipos de personalidade e nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre o Enneagrama. Então vou compartilhar a tela aqui com vocês. E vamos lá, só um minutinho. Vim aqui e aqui. Ops. Então, aqui, vamos lá. Então, o perfil de Enneagrama, vamos tentar entender como entender e atender melhor os nossos alunos de Pilates através das lentes do Enneagrama. Uma jornada de autoconhecimento que vai transformar a sua abordagem como instrutor ou como fisioterapeuta. Uma breve introdução sobre o Enneagrama. Ele é um sistema de personalidades com 9 tipos distintos. Então, um pouquinho diferente daquela sobre temperamento, sobre colérico, fleumático. O Enneagrama ele estuda e ele ramifica as pessoas em 9 tipos, tá? Ele vai revelar as motivações internas, os comportamentos, quais são os vícios emocionais, quais são as virtudes, enfim. As raízes dele são muito antigas. Hoje ele é aplicado em desenvolvimento pessoal e profissional, então ele é uma ferramenta validada, ele é uma ferramenta assim que não é, por exemplo, signo, que por mais que seja interessante, seja legal, não tem uma comprovação científica. O Enneagrama ele é diferente, ele tem sim essa validação, tá? Os benefícios para os instrutores que vai permitir personalizar um pouco mais o ensino. Vai ajudar a identificar a necessidade específica de cada aluno, vai saber quais são as possíveis dores que aquele aluno vai ter. Porque nós, como os professores de Pilates, a gente tem algumas dores também, que é aquele aluno que falta muito, aquele aluno que desmarca, aquele aluno que está sempre reclamando da aula, às vezes se você atrasa 5 minutos ele reclama, aquele aluno que quer comandar a sua aula. Então, tudo isso a gente vai conseguir visualizar no Enneagrama, no panorama geral, traçar quais são os perfis de personalidade de cada pessoa e saber como se desenvolver cada um, ok? Então, antes, só para explicar uma coisa bem importante. O enneagrama, ele vai te definir, mas ele não vai te fechar numa caixinha. Isso é muito importante a gente entender. Assim como você não vai definir uma pessoa e fechar ela numa caixinha. Então, o Instituto Enneagrama, ele ensina que nós, ao longo dos nossos 3 primeiros anos de vida, a gente tem traumas, vícios emocionais, enfim, e a gente desenvolve um desses 9 tipos como nosso tronco principal, como nossa raiz principal. Pensem numa árvore, uma raiz. Mais próximo dessa raiz, nós temos os galhos mais robustos, mais grossos, que são outros tipos que são mais próximos do que a gente realmente é. Então, eu vou falando aqui dos tipos e talvez você passe e se pergunte, nossa, acho que eu sou tipo esse. Aí, quando eu falar do outro, talvez você fale, mas eu acho que eu também sou tipo esse. E aí você fica um pouco confusa em relação ao que você é, ou enfim. Só para vocês entenderem que nós temos o nosso tronco principal, os galhos mais próximos, que são os mais fortes, e os galhos mais longe,
que são que a gente olha e fala, não, definitivamente eu não sou isso daqui não cabe a mim, não parece comigo. E a mesma coisa vai ser com os nossos clientes, alunos, pacientes. Outra coisa importante, outro ponto importante é, não vamos tipar as pessoas. Então, geralmente quem faz a formação do Enneagrama começa a sair tipando todo mundo, né? Ou, nossa, eu tô fazendo um curso lá, eu acho que você é tipo tal. Por que que nós não devemos fazer isso? Porque o Enneagrama, ele é uma base, é uma ferramenta de autoconhecimento. Só você vai poder falar com toda certeza que você é tipo tal. Porque só você conhece as suas motivações, só você conhece as suas virtudes e os seus vícios. O que a gente vê é o que a gente pode tentar lidar ali com aquele aluno, certo? Mas se você já tipar a pessoa, às vezes a pessoa depois vai estudar ou vai ler sobre e ela já vai ficar com aquilo na cabeça. Fulano me falou que eu sou tipo tal. Isso pode ser um viés, pode influenciar na hora da pessoa ler e estudar sobre aquilo e sempre achar que ela é tipo o tipo que você falou que ela era, entendeu? Então vamos lá, vamos aos 9 tipos, tá? Eu vou falando um pouquinho sobre cada personalidade, eu tentei trazer um pouquinho sobre como esse aluno vai se comportar, mas eu também preciso falar de como ele vai ser no dia a dia dele, com a família, no trabalho, enfim. Vamos lá. O tipo um é um tipo perfeccionista. Então, uma pessoa tipo um é aquela pessoa extremamente dicotômica. Então, ou é preto ou é branco, ou é sim ou é não. Ela tem um senso crítico muito forte do que é certo. Então, para ela, se uma coisa que é certa e ela vai aquilo até o fim. Geralmente são pessoas muito éticas, muito responsáveis, que levam aquilo de ser melhor, eu quero ser uma pessoa melhor. Então, é uma pessoa assim que tem. Ela não vai gostar de atraso, ela não vai gostar que você libere ela mais cedo da aula, ela vai assim, tudo o mais organizado possível, porque ela é uma pessoa que ela precisa do que é certo. Então, o radar dela vai atrás do que ela acha que é correto. Então, umas dicas, né? Seja preciso nas suas instruções, elogie quando esse aluno faz corretamente, oferece uma correção bem clara do que ele realmente precisa fazer. Uma dica adicional também, manter o espaço organizado, limpo, ser pontual, tem um planejamento de aulas estruturadas. Então, esse aluno, ele não vai gostar que você fique inventando coisa da sua cabeça. Seja o formato de Pilates de aula que você dê, ele vai querer que você seja previsível e organizado, tá? Tenha muita atenção aos detalhes técnicos quando passar uma aula para esse aluno. E Verena, como que eu vou identificar esse aluno? Através do visual e da escutativa. Então, o que que esse aluno vai fazer? Ele vai sempre chegar no horário, ele vai ser sempre organizado, ele não vai faltar, porque ele sabe que esse negócio que funciona pra ele, que é certo pra ele. Então, quando ele falta, ele vai te avisar com 2, 3 horas de antecedência. Três não, 2, 3 dias de antecedência, porque ele já se programou, ele sabe que ele vai faltar. É, e a escuta, você vai ouvindo, vai conversando, vai adicionando pontos, vai vendo que aquela pessoa sempre vai se orientar pelo que ele acha que é certo ou errado, ok? Então, esse é o tipo perfeccionista. Estou passando bem rápido, superficialmente, para não ficar uma aula muito longa, mas depois a gente pode discutir e conversar um pouco mais sobre cada tipo em outras aulas. Já o tipo 2, ele é um tipo mais que é o chamado tipo prestativo. Essa pessoa, ela é extremamente calorosa e atenciosa e ela está sempre querendo ajudar. Então, ela se guia pelo bem da outra pessoa. Tudo que ele vai fazer, ele vai querer ajudar. Então, assim, é aquele aluno que terminou a aula, ele vai querer arrumar os aparelhos, os dele, os da pessoa que fez a aula com ele, e se duvidar, até vai passar um pano se precisar no seu estúdio. Entende? Então, aquela pessoa que vai chegar e vai perguntar: tá tudo bem? Como você tá? É uma pessoa mais calorosa, uma pessoa mais afetuosa. Ela quer saber se você tá bem. É uma pessoa que vai te levar um chazinho, vai te levar um bolo. Sabe? Aquela pessoa assim, bem querida, que vai querer te ajudar ao máximo possível.
Porque ela gosta, no fundo, ela gosta de sentir que ela é importante. Ela gosta de ter a sensação de que ela está sendo útil ali naquele lugar. Mesmo que ela esteja pagando para aquilo, ela vai ter essa sensação. Então, assim, essa é uma pessoa que você vai ter que demonstrar gratidão pelo esforço dela. Com tudo que ela fizer, nossa, fulana querida, muito obrigada por trazer um bolo, ou muito obrigada por me ajudar em tal coisa, porque ela precisa desse reconhecimento de que ela está sendo útil ali no lugar, tá? Criar essa conexão mais pessoal. Enquanto aqui no tipo um, se você fizer o trabalho correto, ele tá feliz. Ele vai continuar sendo seu aluno, ele vai pagar certinho. Aqui no tipo 2, ele não quer só que você faça seu trabalho, ele quer ser seu amigo. Ele quer você perto. Entende? Então ele quer que você pergunte como ele tá se sentindo. É aquela assim, meio aula terapêutica. Eu não sou muito a favor de fazer uma terapia. Pilates para mim é exercício, né? Fisioterapia, psicoterapia, e a gente não é psicólogo, nós somos fisioterapeutas. Então a intenção é não ficar conversando muito. Mas é aquela pessoa que você vai ter que dar um pouco mais de atenção aqui, tá? Para não ficar aquela coisa muito fria, distância, só na técnica, ignorar que aquela pessoa tem emoção por trás. Então, uma pessoa precisa um pouco mais de carinho e calor humano. O tipo 3 é o tipo bem-sucedido. Então, assim, ele é orientado por resultados, ele quer ser o melhor. E ele vai atrás do seu estúdio, ou da sua clínica, porque você foi a melhor indicada no Google. Ou porque todas as pessoas que ele admira e que ele reconhece como bem-sucedidas confiam no seu trabalho. Então, ele também vai confiar. Então, assim, ele busca reconhecimento, ele busca sucesso. Geralmente são empresários de sucesso, são donos de empresas, ou que estão em ascendência para ser um dono, ou enfim. E elas são pessoas, assim, que elas gostam de brilhar e gostam de ser reconhecidas por brilhar e de fazer o melhor. E no Pilates, a gente vai conquistar, assim, ó. Olha, você conseguiu fazer o teaser. Incrível. Pessoas muito boas fazem o teaser. Uau, eu consegui. Tá vendo? Você deixou uma meta clara para ele. E você fez né? Vamos fazer um teaser, vamos. Conseguiu. Uau, você conseguiu. Isso é ótimo. E aí você vai destacando esse progresso físico. Então, assim, é uma pessoa também norteada por um pouco de desafios. Vamos tirar uma foto antes e depois. Vamos ver como você realmente está evoluindo dentro do método. Para evitar rotinas muito monótonas e falta de feedback, né? Ignorar que aquela pessoa conseguiu. É aquela pessoa que precisa da estrelinha. Então, ele busca a estrelinha e ele quer receber essa estrelinha. Ele vai se esforçar ao máximo para ser o melhor e o bem-sucedido. Tipo 4, o romântico. Ou também pode ser considerado aqui o individualista. Por quê? É aquela pessoa diferentona. É aquela pessoa que quer ser, para ela, assim, tem que ser diferente. Geralmente é uma pessoa com estilo marcante, com um corte de cabelo diferente, com uma roupa diferente, ou com as ideias completamente assim diferentes. Ela quer um papo cabeça, ela não quer ficar só ali naquilo, só no arroz com feijão, porque ela é diferente. Ela é sensível, ela é expressiva, ela é artística, ela é autêntica. Essa pessoa, ela busca uma conexão emocional com os outros. Ela não busca só um Pilates, entende? Então, geralmente são pessoas um pouco mais introvertidas, mas que têm essa necessidade de ser diferente. Então, às vezes, se todo mundo tá fazendo X, ela não quer fazer X, ela quer fazer Y, porque para ela é diferente. Então, se você dá uma aula em grupo aqui, mesmo que todos façam o mesmo exercício, para ela, às vezes, vai ser alguma coisa diferente. Entende? Para ela se sentir assim que ela é autêntica e que ela não é igual aos outros. Reconheça essa singularidade, explore a expressão através do movimento. Então, talvez você traga algumas simbologias nos exercícios, traga um pouquinho de filosofia por trás. A pessoa que vai se interessar sobre a filosofia do método Pilates, sobre o que que vem por trás, entende? Se puder colocar algum elemento artístico, alguma coisa assim, metáfora emocional, enfim. E deixar a pessoa permitir.
a interpretação pessoal. Você pode falar, ah, o ilho psoas é o músculo da alma. Nossa, que legal, que diferente. Ele vai gostar, tá? Então, evitar abordagem muito padronizada, coisas que são muito quadradinhas, assim, essa pessoa talvez não goste. Comparação com outros alunos e desvalorizar as expressões emocionais. São pessoas que não vão gostar de ser comparadas com os outros, porque elas querem ser especiais, elas querem ser diferentes. O tipo 5. Coloquei aqui um livro do Joseph Pilates para trazer um pouquinho sobre o tipo 5. Porque é que essa pessoa, antes de fazer Pilates, ela vai ler o livro do Pilates. Então, ela vai ler o Return to Life Through Contrology, porque ela está interessada em saber. Porque essa pessoa, o investigador, o observador, a característica principal dela é que ela é extremamente analítica e observadora. Ela vai buscar, sabe, artigo científico, ela vai saber o número do DOI, do artigo científico. Ela vai pesquisar o máximo possível a parte teórica. Então, talvez seja aquela pessoa que quando você esteja passando um exercício, ela pergunte: que músculo que eu tô trabalhando aqui? E você tem que falar: o músculo tal, tal, tal. Talvez ela até pergunte que tipo de contração que ela tá fazendo no músculo. A pessoa, às vezes, ela é engenheira, mas ela sabe o nome dos músculos, ela sabe a origem e inserção mais do que algum fisioterapeuta por aí. Mas é a pessoa que ela lê o manual do carro antes de comprar um carro ou antes de dirigir, é essa pessoa. Então, elas são focadas na teoria, eles são focados em leitura, é o tipo de pessoa que você pode conversar sobre qualquer coisa, porque a pessoa vai ter um nível básico de conhecimento ali, tá? Então, no Pilates é importante trazer esses princípios anatômicos, trazer artigo científico, olha, comprovação de que isso é o melhor para você. Os estudos apontam que fazer Pilates vai melhorar tantos por cento da sua dor na coluna, enfim. Diferente do tipo 2 que é super caloroso, o tipo 5 ele não gosta muito de contato físico. Então, talvez seja a pessoa que vai ter um pouquinho de dificuldade em receber hands-on. Então, na hora de colocar a mão, talvez um pouco de cuidado ali, tá? Às vezes, prefira comandos verbais e mais técnicos do que realmente pôr a mão nesse aluno, ok? O que evitar, como eu falei, já é esse teste de contato físico, ser muito superficial nas explicações. Se ele sentir que você não tem a teoria, por mais que você seja bom na prática, ele espana. O tipo 6, o questionador. O tipo 6 ele é basicamente norteado pelo medo. O tipo 6 é aquela pessoa que sempre vai querer saber o que pode dar errado para ele se prevenir do que pode estar errado. Um exemplo, um aluno do tipo 6 ele vai te questionar um milhão de vezes se ele realmente precisa fazer algum exercício pendurado. Ele não vai querer fazer o hanging, porque tem o risco dele cair. Ficar em pé em cima do reformer, ele não vai querer fazer. Ou ele vai ter alguma resistência, porque tem um risco de cair. Então ele sempre vai querer saber o que que pode dar errado para ele se prevenir, para ele ter certeza que aquilo é para ele. Então, assim, ele vai buscar segurança, confiabilidade, é, como eu já falei, antecipa problemas potenciais. Então, quanto mais rotina essa pessoa tiver, menos vai ser a chance de você perder esse aluno, porque ele vai ter noção do que já vai acontecer. Então, eu gosto de ir lá, daquele estúdio tal, daquela clínica de fisioterapia tal, porque ele tem competência técnica e não fica inventando moda. Geralmente, essa pessoa não gosta de, aspas, inventação de moda. Explica as medidas de segurança, então use os antiderrapantes a seu favor, use tênis se você for do clássico, jaleco se você for da físio, mas mostre que ele está se sentindo, que ele precisa estar seguro, que ele vai estar seguro ali para fazer aquele atendimento, tá? Então, evitar mudança brusca de rotina, exercício sem explicar antes, e que ele se arrisque sem antes se preparar. Tipo 7, o sonhador. Então, essa pessoa do tipo 7 é aquela pessoa super feliz. Ai, que legal! Eu quero cada dia uma coisa diferente, cada dia uma bagunça, um exercício, nada rotina. Enquanto o tipo 6 gosta de rotina, o tipo 7 odeia rotina. Odeia. Então, a característica principal dele é que ele é muito otimista, ele é muito espontâneo, ele sempre vai querer uma experiência nova, ele não gosta de monotonia. Então, ele gosta do que é diferente. Virar de ponta cabeça, fazer essas coisas mais maluquinhas.
é o que ele vai gostar, tá? É aquela pessoa que vai levantar o astral do estúdio assim que ela pisar dentro da sua sala, do seu estúdio, seu espaço, ela vai estar feliz e ela vai deixar todo mundo animado, tá? Só que corre-se o risco dela cair na rotina e perder o brilho no olhar. Aquela pessoa que tá todo dia fazendo um negócio diferente é o tipo 7. Porque o tipo 7 ele vai buscar experiências, ele vai buscar emoção. Então, apesar de ser um aluno que vai te propagar, se ele se apaixonar por você, ele vai te propagar para Deus e o mundo, vai falar que o melhor Pilates, a melhor clínica de físio é a sua. Também pode ser uma pessoa que deu, sei lá, 3 meses, ah, enjoei, vou parar de fazer o Pilates. Então, esse aluno aqui é um aluno que pode faltar bastante. A gente precisa ter estratégias para conseguir reter esse aluno. Então, manter aulas divertidas, variação de exercício, traga um momento de descontração ou de descompressão ali, para esse aluno ficar um pouco mais relaxado, um pouco mais leve. O tipo 8, como eu falei, às vezes a gente precisa se nortear pela visualização. Então, o tipo 8, você consegue ver que aquela pessoa é um tipo 8. Porque o tipo 8 ele é decidido. O tipo 8 ele é confrontador. Ele chega no ambiente, todo mundo sabe que ele chegou. Então, assim, é uma pessoa extremamente assertiva, extremamente firme nas decisões dele, extremamente confiante. É aquele ser humano que, quando você vai cumprimentar, ele dá aquele aperto de mão firme e ele olha no fundo dos seus olhos. E aí, enfim, não gosta de lenga-lenga, não gosta de conversinha, não gosta de baguncinha, diferente do tipo 7 ou do tipo 6. Ele gosta de ser certeiro. É isso. Estica a perna, ponto. Pro tipo 8, você não vai falar assim, estende a perna como se fosse uma árvore, caminha lá em cima. Não, é só estica o joelho, ponto. Então ele vai precisar extravasar essa energia, essa força que ele tem, com exercícios mais intensos. Então, às vezes, os alongamentos que você vai fazer com esse aluno, ele não, ele vai saber que é interessante se você fazer ele sentir de verdade. Então, é aquele aluno que precisa sentir que realmente está trabalhando, tá? Se não, ele espana. A questão aqui da autonomia, permitir escolhas dentro da aula. Então, dentro do que você puder, né, dentro da sua aula, claro que esse aluno não vai mandar na aula, porque ele não é o professor, mas dentro da tua possibilidade, deixe esse aluno fazer alguma escolha, ok? Porque ele vai se sentir confiante, tá? Ele quer se sentir independente, você que tem que negociar em vez de se impor, mas nunca fique meio assim. Ai, tudo bem, você manda. Não, que ele não gosta. Ele gosta também de outras pessoas que batem com ele. Mas ele quer ganhar. Mas ele gosta de pessoas que se posicionam. E o tipo 9, o último tipo do enneagrama, o preservacionista. É aquela pessoa que, por exemplo, tá tendo uma briga de família. Todo mundo brigando. O tipo 9 é o tipo que vai falar: gente, calma, não vamos brigar, vamos nos organizar, vamos sentar, conversar. É aquela pessoa pacificadora, é aquela pessoa que todo mundo chega para conversar, para desabafar. Ela é aquela paz, sabe? Então, um ambiente calmo para ela é importante, que não tenha bagunça, que não tenha tensão. Seja gentil, incentive essa pessoa com gentileza, não com muita pressão. Traga uma estrutura mais previsível e confortável e valorize também as opiniões. Pergunte as preferências, incentive a expressão da necessidade dessa pessoa. Então, é aquela pessoa que, como eu falei, quando tiver todo mundo brigando, todo mundo tratando o preservacionista, ele vai querer paz, porque ele é pacificador, porque ele gosta de se preservar, ok? Então, assim, aplicações na prática. Para aulas individuais, o Enneagrama ele tem uma eficácia de 95%. Ou seja, se você sabe tipar aquela pessoa, se você consegue reconhecer qual tipo ela é, você vai ter uma aula individual incrível. Aulas em pequenos grupos já diminui um pouquinho, a gente já tem uma eficácia de 85%. E turmas grandes de 70%. Por quê? Porque se eu tenho uma aula com um tipo 5, que é super teórico, com um tipo 8, que é super confrontador, e um tipo 7 lá no meio para fazer bagunça.
você vai ter que, né, que tentar, não sei, transformar aquela aula no mais dinâmica possível, na melhor possível para aqueles três tipos tão diferentes. Então a gente tem enfrentado um pouquinho de dificuldade em relação a turmas muito grandes. Não é impossível, mas é possível. Verena, como que eu faço para entender de verdade, a fundo, cada tipo? Estude, se aprofunde no enneagrama, tente entender melhor quais são os vícios e quais são as virtudes desses tipos. Então, assim, o que que a pessoa tem de maior medo, do que é orgulho, é um pouquinho de inveja, o que que cada um desses tipos tem de vício emocional e quais são as maiores virtudes desses tipos para a gente conseguir entender melhor nosso aluno, melhorar o nosso plano de tratamento com ele e ser mais assertivo. Consequentemente, a gente vai ter o maior retorno daquela pessoa, ela vai continuar com você e ela vai te propagar, que é a parte mais importante, né? Não só reter, mas também propagar. E com esse estudo do Enneagrama fundo, com o tempo, vai ficando fácil para você. Então, você já consegue bater o olho e reconhecer a pessoa. Hum, acho que é um tipo 3. Conversa, conversa. Tipo 3. Estava certa. Tudo bem, gente? Lembrando sempre que o Enneagrama ele não rotula pessoas, mas ele ilumina as motivações e os padrões comportamentais. Essa ferramenta ela tem que ser usada com sensibilidade, com responsabilidade, reconhecer que as pessoas são complexas e que elas podem apresentar características de vários tipos. Por isso que a gente precisa de um pouco de tempo e de treinamento de olhar da parte teórica do Enneagrama para a gente conseguir trabalhar melhor com essa ferramenta. Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês assistam mais aulas aqui que eu estarei publicando. Tchau!